O vídeo que vocês estão prestes a ver é um vídeo extra que eu decidi fazer para preencher espaço entre o vídeo de Shovel Knight e o vídeo de Halloween, que deve sair só no dia 31 de outubro e eu não queria deixar o canal parado até lá. Como esse vídeo aqui é extra, eu decidi refazer a minha análise das DLCs de Health Genie Hero. De todas, ela é a que eu menos gosto de reassistir. Achei a narração meio robótica e morta, o roteiro podia ser melhor, tem umas partes na edição que ficaram meio datadas, algumas coisas podiam ser melhor explicadas e outras acabaram ficando de fora do vídeo. Então se você já assistiu a análise antiga, não se preocupe, eu vou sim reusar algumas falas minhas, mas a edição, a narração e o roteiro no geral vão ser diferentes. Sem falar que foi uma ótima oportunidade para rejogar esses modos e ver se as minhas opiniões continuariam as mesmas. Antes de começar, eu só quero pedir uma coisa, eu não curto fazer isso, eu acho que quebra a imersão do vídeo, mas é meio que uma maldição, eu tenho que pedir. Procura embaixo do vídeo por uma coisa que se pareça com isso aqui. Aí é só apertar, não vai te causar AIDS, eu prometo. Bom, os modos de DLC do Health Genie Hero foram uma promessa na campanha do Kickstarter. Caso fosse arrecadado uma certa quantia, teríamos mais personagens jogáveis com seus próprios modos de jogo. E apesar de Health Genie Hero não ter batido todas as metas da campanha, ele chegou a arrecadar grana o suficiente para que esses modos extras fossem adicionados. E sendo bem sincero, o jogo meio que precisava desses modos extras, já que na sua forma mais pura, ele não tinha muito conteúdo. Foram lançadas 3 DLCs para o jogo, e eu vou estar revisitando cada uma delas. Para isso, eu quero falar que eu comprei a versão suprema de Health Genie Hero. Agora eu tenho as 2 versões do jogo na minha Steam. Antes que alguém diga que eu sou um imbecil por ter gasto quase R$100 nessa brincadeira, eu quero lembrar que a versão básica do jogo eu recebi de presente e a versão suprema eu peguei na última promoção de verão da Steam por 50% off, e eu não ia conseguir um desconto melhor que esse. Explicando melhor essas 2 versões, a básica seria meio que o jogo no seu estado cru. Ela inclui a campanha principal e os modos extras que foram adicionados por updates gratuitos, como o modo herói e o modo hardcore. Para jogar as DLCs nessa versão básica, elas devem ser compradas separadamente. Já a versão suprema de Health Genie Hero seria o pacote completo. Ela custa o dobro da versão básica, mas já inclui todos os modos primários mais as DLCs. A versão suprema também tem uns menus mais bonitos e alguns conteúdos extras menores, como skins alternativas para certos modos de jogo. A roupa azul da Shantae que vocês estão vendo agora é uma delas. Ah, e também tem a famosa transformação de Tinkerbell, que ficou fora da minha tier list de transformações. Agora eu finalmente pude testar ela e, sinceramente, eu não achei ela tão boa assim. Tipo, é legal andar com ela por aí, eu acredito que dá pra passar 90% do jogo com ela ativa sem nenhum problema, mas o poder de ataque dela é inferior ao do cabelo e o pulo duplo é legal, mas ele não alcança lugares que o macaco não conseguiria. Só que tantas skins novas como essa transformação, apesar de atualmente serem exclusivas da versão suprema, não foram feitas especificamente para ela. Na verdade, essas coisas eram algumas das recompensas para apoiadores da campanha do Kickstarter. Ou seja, a WayForward pegou essas coisas que serviam de agradecimento para pessoas que doassem dinheiro na época em que o jogo estava sendo produzido e disponibilizou para todo mundo ao lançarem a versão suprema de Health Genie Hero. Um movimento um tanto questionável contra os apoiadores da campanha. Tá certo que antes da versão suprema existir, eles eram os únicos que tinham acesso a essas coisas, mas ainda assim. Se você tiver em dúvida sobre qual versão pegar, assiste o vídeo até o final que, baseado na minha conclusão, eu vou te guiar em qual versão você deve comprar. Mas agora chega de papo, vamos falar sobre as DLCs. E eu vou estar analisando elas na ordem do vídeo antigo, pois aquela é a ordem de lançamento. Let's go! Pirate Queen's Quest, ou A Missão da Rainha Pirata, foi a primeira expansão do jogo, lançada em agosto de 2017. Essa foi a primeira instância na franquia toda onde podíamos controlar uma outra personagem além da Shantae. Essa personagem sendo a Risky Boots, antagonista principal da série e arqui-inimiga da protagonista. Ela é a grande rainha dos Sete Mares, segundo ela mesma, e com motivações tão boas quanto as de um vilão de Power Rangers. Ela quer dominar o mundo. É isso, ela quer dominar o mundo. Só que até hoje ela não conseguiu nada além de ter o chão esfregado com a própria cara. Mas se tem uma coisa que ela conseguiu dominar muito bem foram as páginas de artistas da internet, porque rapaz,
A primeira coisa que os seus olhinhos encontram depois da cutscene inicial é a Risk 100% desprovida de vestimentas numa banheira. Nem as DLCs escapam disso, toda mídia existente oficial de Shantae tem que ter um Momento Neuron Activation. Eu me pergunto que malandragem o nosso mano calvo tá preparando pro Shantae Advance. Mas aqui no Half Genie Hero, se a sereia peituda da campanha principal não foi o suficiente pra você, então tá aqui o pedaço de felicidade que faltava na sua vida, eu acho. E esse aqui é o hub principal nesse modo de jogo, o que significa que sempre que a gente não tiver uma fase, é pra isso que nós vamos ficar olhando. Antes de mais nada, deixa eu dizer, não, a Risk não fumou 10 kg de narcótico pro olho dela ficar vermelho desse jeito. Mas vocês devem ter notado que ela tá sim diferente do comum. E olhando pra ela, eu acho que os espectadores mais antigos do canal vão se lembrar com o que ela se parece. Será que não vem algo em mente? E essa música tocando aí no fundo, hein? Essa aqui é uma das skins adicionadas na versão suprema do jogo, como eu falei antes. Nela, a Risk usa a mesma paleta de cores do seu sprite lá no jogo de Game Boy Color. É um ótimo fanservice e é claro que eu usei a skin pela minha jogatina inteira porque se tá ali é pra aproveitar. É como diz o ditado, caiu na vila o peixe fuzila. Tá, mas agora chega de distração, podemos falar do jogo? Se você não viu a minha análise da campanha principal de Half Genie Hero, vamos recapitular um momento importante da história naquele jogo. Lá pro fim, quando a Shantae e o tio dela conseguem terminar de construir o Dynamo, a máquina que supostamente ajudaria a iluminar a cidade à noite e protegê-la dos monstros, infelizmente falha e começa a funcionar de uma forma estranha, atacando a Shantae no processo. É nessa hora que a Risk aparece, revela que tinha enganado eles e na verdade a máquina era um reator nuclear de magia negra que eles tinham construído para ela sem saber, e então ela dá no pé levando a máquina com ela. É a partir daí em que os eventos dessa DLC acontecem. A história agora continuaria com a Shantae se recuperando do ataque e encontrando um jeito de descobrir como parar a Risk. Mas isso é contado na história principal. Aqui no Pirate Queen's Quest, nós vemos como a história continua na perspectiva da vilã. Nós vemos o que ela fez depois de roubar o Dynamo. Com ele em mãos, Risk planeja ir atrás de uns componentes importantes para aprimorá-lo e deixar a máquina na forma como ela aparece lá na batalha final contra a Shantae. Para conseguir esses tais componentes, a Risk deve percorrer cada fase da DLC e derrotar o boss no final. E é aí que nós já nos deparamos com o grande elefante na sala quando se trata de DLCs do Half Genie Hero. As fases por onde você passa são as mesmas exatas fases da campanha principal. Eles reutilizaram todos os assets, cenários e músicas do jogo normal. Você basicamente está rejogando o mesmo jogo só que com um personagem diferente. O que não seria um problema dadas certas circunstâncias, tipo se isso fosse um modo extra e gratuito que já viesse de brinde junto com a campanha base, que nem os modos extras nos Castlevanias, que seguem a mesma ideia. Mas não, isso é uma DLC de R$20. R$20? 2/3 do preço da versão básica do jogo, cara. Você até pode virar pra mim e falar que as fases não são 100% iguais, e você não tá errado. Eles alteraram o level design um pouco para comportar as habilidades novas da Risk. Então a forma como você atravessa essas fases com ela não é igual como você faria com a Shantae. Mas mesmo assim, mano, são os mesmos assets, mesmos cenários, mesma soundtrack e o mesmo layout geral das fases. O layout é tão parecido que mesmo com as mudanças no level design, e por mudanças eu quero dizer botões que você atira para fazer plataformas aparecerem, elas não se diferem o suficiente para olhar para cada uma delas e vê-las como algo novo. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto e olhar o resto. No departamento de gameplay, essa DLC até que não deixa a desejar. Para começar, a progressão desse modo é a mesma usada na série Mega Man. Todas as fases são abertas do início e você pode concluir elas na ordem que quiser. Um detalhe bacana é que se a gente levar em conta a timeline desse jogo, a Shantae já passou por todos esses lugares. Então os desenvolvedores quiseram colocar um pouco de imersão nos lembrando que ela já esteve por ali antes da Risk. Na fase Mermaid Falls, não tem nenhuma sereia, porque a Shantae já cuidou delas. Na fase Castle Town, o Wilbur não te persegue pela torre, pois a Shantae já desceu a lombada nele também. Só que assim, isso tudo faz sentido até você se lembrar que os bosses desse modo são os mesmos da campanha principal. Aí essa imersão toda cai por terra, pois eles deveriam estar mortos, né não? Ammo Baron foi derrotado e suas aeronaves destruídas, mas aqui tá ele de novo. O Wilbur não te persegue, mas você luta com ele no fim da fase. As sereias se foram, mas olha, o Techno Baron sequestrou a rainha delas mais uma vez. Não existe exatamente um motivo lógico para esses bosses estarem vivos de novo aqui,
Eles meio que tiveram que forçar isso, ou caso contrário a DLC não teria boss. Ou quem sabe eles poderiam, sei lá, fazer chefes novos? Depois de derrotar cada um deles, Risk vai conseguindo os componentes pro Dynamo. E também é presenteada com uma habilidade nova no fim da fase. A habilidade que você ganha não está ligada à fase que você acabou de concluir. Independente da ordem que você fizer as fases, a ordem das habilidades que você obtém é fixa. Falando nelas, eu achei que as habilidades da Risk aqui foram bem práticas e úteis, tirando a esfera de Kraken, que só faz você afundar na água. Mas nós temos o chapéu retornando do Pirate's Curse, terceiro jogo da série, um gancho que permite você se locomover pelo teto, uma munição explosiva que destrói pedras e moe inimigos, e o canhão, também retornando do Pirate's Curse e continua tão quebrado quanto naquele jogo. A Risk também vem de fábrica com seu sabre e sua pistola. Uma curiosidade da versão suprema de Half Genie Hero é que no level máximo a espada se transforma nesse sabre de luz, que é um cameo / homenagem ao jogo indie Hyper Light Drifter, do qual eu não sei nada sobre, então eu não posso opinar muito. Agora a pistola, que é a sua outra arma, essa aí sim merece bastante atenção. Ela pode alternar entre 4 tipos diferentes de tiro. O seu tiro básico é bem lento e fraco, mas é infinito. Já os outros 3 tipos de tiro são munições limitadas, mas você consegue restocar cada um deles com muita facilidade só matando inimigos e quebrando vasos. Um dos tiros é uma submetralhadora que atira em várias direções. O outro é um míssil teleguiado e o outro são as bombas que eu comentei, e elas são de mau gosto, muito mau gosto. Holy! Look at all this damage! Percorrendo as fases você pode encontrar baús secretos com magia negra, e é aí que a coisa fica boa de verdade. Esse coletável permite que você faça todo tipo de upgrade bacana, como aumentar sua vida máxima, melhorar cada uma das suas habilidades, aumentar o dano e a velocidade do seu sabre de cada um dos seus tiros, aumentar o máximo de munição que você carrega, tem uma penca de coisas que dá pra melhorar. E é juntando tudo isso, as habilidades, os ataques e esse sistema de upgrade, que torna esse modo muito, muito divertido. No vídeo antigo eu não fiz jus o suficiente ao quão satisfatório e legal esse modo é. Se você gosta de jogos onde o seu personagem se torna estupidamente apelão lá pro fim do jogo, experimenta isso aqui. A Risk começa bem fraca e limitada, praticamente nenhum dos seus ataques são muito efetivos. Mas vai pegando magia negra e colocando upgrades que ela vai se tornando cada vez mais legal de controlar. E eventualmente você vira um exército de um homem só. Ou uma mulher só. Os inimigos são varridos da resistência pelos seus tiros, bosses viram sacos de pancada ambulantes, o seu chapéu fica tão leve que você nem parece que tá caindo, e o canhão te dá 4 fodendo pulos no meio do ar. Não tem nada que a Risk não consiga fazer, qualquer desafio não passa de uma formiga sob os pés dela. Trazer o gameplay do Pirate's Curse pra cá foi uma jogada incrível. Ter cada habilidade mapeada em um botão diferente me dá acesso fácil a elas e permite um ritmo de gameplay mais rápido e prático. Eu disse isso no vídeo antigo e repito de novo. A Risk chega a ser mais divertida de controlar que a própria Shantae. Se essa DLC tivesse fases e chefes originais, Pirate Queen's Quest seria a melhor coisa do Half Genie Hero, disparado. Agora vamos falar de como a aventura da Risk termina. Uma coisa importante a se mencionar é que a fase final só se abre se você conseguir coletar todos os cristais de gênio escondidos pelas fases. Esse é um coletável assim como a magia negra, e você precisa revisitar as fases com suas novas habilidades para poder coletar o que está faltando. Mas não se preocupa porque o backtracking não é no nível desesperado da campanha da Shantae. Você só precisa jogar algumas fases só mais uma vez e já basta. Com todos os componentes da máquina e os cristais em mão, Risk e Shantae se reencontram. Mas agora como você está fazendo as coisas da perspectiva da Risk, é você quem tem que lutar contra a Shantae. E tá aqui a única boss fight da DLC inteira que é 100% nova e original. E na verdade é uma das melhores lutas da franquia inteira, sério. Tanto pela máquina mortífera que a Risk se torna a esse ponto na aventura, quanto pelos padrões de ataque da Shantae, que usa cada uma das suas formas animais para te atacar. Mas assim, a gente jogou a campanha principal da Shantae e sabe que é ela quem ganha na linha do tempo oficial do jogo. Sendo assim, a partir do momento em que as duas se encontram, Pirate Queen's Quest deixa de ser canônico. Tudo o que aconteceu até esse ponto na DLC aconteceu de verdade na linha do tempo em paralelo com a quest da Shantae. Mas essa luta aqui, a Risk não ganha. Quer dizer, você ganha, afinal é você quem tá jogando. Mas na história principal a gente sabe que quem dançou foi a Risk. Por isso o final aqui teria que ser um final improvisado só pra concluir de algum jeito. Os roteiristas então chutaram balde e falaram: foda-se, vamos fazer com que depois de derrotar a Shantae, a máquina aprimorada da Risk não funcione e a fábrica dela convenientemente exploda.
Existe uma coisinha extra que você ganha após os créditos. É isso aí, assim como no modo principal, eles decidiram implementar essas telas de vitória que você ganha baseado no quão rápido zerou e em quantos itens você pegou. Na real, todas as DLCs têm isso, e dá pra ver que eles estavam bem inspirados na hora de desenharem. Pirate Queen's Quest acertou em cheio no gameplay. Foi um modo muito prazeroso de jogar e é um que eu adorei revisitar. Muito pelo sistema de upgrade que é bastante satisfatório e adiciona bastante fator replay. Infelizmente, boa parte do conteúdo grande é reusado do modo principal e conteúdo novo é o que se espera de uma DLC. Não foi um prato cheio, apesar de o que tem ali ser, sim, bem divertido, mas sem dúvida serviria de um bom começo. Algo que os desenvolvedores usariam de base para entregar bem mais quanto mais expansões fossem saindo. Daqui pra frente só tem um caminho, pra cima, né? Né? Friends to the End, a segunda expansão de Half Genie Hero lançada em dezembro de 2017, 4 meses depois do Pirate Queen's Quest. A melhor forma de explicar o que essa DLC seria falando da sua história. Voltamos lá para o momento em que a máquina é ligada, ataca a Shantae e Risk rouba ela. Depois que a pirata vai embora, Shantae é deixada no chão, completamente louca das ideias e possuída pela magia negra que tinha invadido seu corpo e corrompido ela. Como já foi estabelecido lá no segundo jogo da franquia, o que acontece quando a Shantae é corrompida? Ela vira o Coringa. Na linha do tempo, os amigos da Shantae conseguem trazê-la de volta rapidinho para o seu estado normal. Mas na forma como isso é contado na campanha principal de Half Genie Hero, a Sky deixa claro num diálogo que houve um time skip ali, e que eles estavam tentando alcançar ela por horas. E é aí que entra Friends to the End. Esse modo se propõe a contar o que aconteceu nesse time skip e como de fato os 3 amigos da Shantae conseguiram salvar a garota da possessão da magia negra. Não aguentando todo aquele poder circulando pelo seu corpo, Shantae desmaia criando um vórtex que leva para dentro da mente dela. Então a Sky, o Bolo e a Roditops começam a brigar para ver qual deles é o mais fodão que tá apto a salvar a garota. E no fim os 3 pulam dentro do portal. Lembrando que enquanto isso os eventos do Pirate Queen's Quest estão rolando de fundo. Logo depois dessa introdução nós somos dados um tutorial de como os personagens funcionam. Bolo tem uma arma de longo alcance que destrói pedras, um projétil que ricocheteia nas coisas e pode se balançar nesses ganchos que nem o Simon faz em Castlevania. Falando em Castlevania, o ataque padrão da Sky lembra muito da Maria em Round of Blood, com a diferença de que aquele é uma bosta. Ela também consegue se rodear de passarinhos que giram para simular aquela magia que a Shantae usa, mas eu quase nunca usei esse ataque, ele é horrível. Sky pode não ser tão boa para se lidar com inimigos, mas pelo menos ela é a melhor em sessões de plataforma. Ela é a única personagem que consegue planar e ela pode arremessar um ovo que se transforma em uma plataforma que desaparece se ninguém estiver pisando nela. Roditops é a melhor personagem dentre os 3. Ela tem um ataque padrão mais rápido e forte, que é arrancar a perna dela e usar de porrete. O carisma às vezes é muito estranho. Ela também pode comer um cérebro para curar a vida e arremessar a sua cabeça para atravessar esses feixes negros e valas muito compridas. Como os 3 estão dentro da mente da Shantae, a Sky diz que a única forma de chegar até o subconsciente da garota é viajando através das suas memórias. O que isso quer dizer? Nada, é só uma desculpa para rejogar as mesmas fases da campanha principal, igual na DLC anterior. O gameplay desse modo é centrado no que cada um dos personagens consegue fazer. Você vai percorrendo as fases e vai ficando óbvio pelo level design quando o jogo quer que você use tal personagem. Então, por mais nobre que seja a ideia de poder controlar 3 personagens diferentes, e eu aprecio isso, eles não são tão legais quanto a Risk. A implementação dos personagens nas fases fica bem repetitiva com o tempo, se você considerar que é só tem uma vala gigante, vamos usar a Sky. Agora tem uns feixes negros, troca pra Roditops. Agora tem ganchos pro Bolo se pendurar. Tipo, é basicamente isso do começo ao fim. E não me entenda mal, não é ruim, nem chato, nem nada disso, mas não é tão bom quanto a DLC anterior. Pirate Queen's Quest pode não ser o prato cheio que os fãs queriam e ter reusado praticamente tudo da campanha principal, que foi sim algo bem broxante, mas comparado ao Friends to the End ele entregou umas 5 vezes mais. Tinham sim artes novas, itens novos, coletáveis novos, um menu repaginado, inimigos novos que não estavam na campanha principal. São poucos inimigos, mas pelo menos tinha. Já aqui, bem, lembra na análise de Half Genie Hero quando eu falei que se o jogo tivesse progressão normal linear ele mal duraria 1h30? Friends to the End prova meu ponto.
Aqui tudo o que você tem que fazer é passar de cada fase uma vez e acabou. Nada de revisitar fases como na DLC da Risk, nada de explorar fases ou jogá-las na ordem que quiser, nada de pegar habilidades novas, os personagens são mecanicamente menos interessantes que a Risk ou a Shantae, nada de aumentar a sua vida máxima, são 3 míseros corações do início ao fim, o sistema de upgrades legal se foi, não existe um hub principal, não existe inventário, não existem itens, e o único menu interno do jogo é esse menu genérico de pausa. Isso aqui é um jogo de plataforma no seu estado mais basicão. Existe uma forma de evoluir os personagens sim, mas é bem mais simples e desinteressante. Ao pegar gemas que agora servem de XP, você passa de nível e isso aumenta o dano e a velocidade dos seus ataques. Mas você só pode ir até um nível máximo de 4, e toda vez que toma dano perde gemas, fazendo com que o seu personagem fique mais fraco, e isso fode muito nas boss fight, porque se o seu personagem enfraquecer demais ele não tem nenhuma chance contra os chefes. Mas olhem, um coletável novo, e o jogo diz pra você tentar pegar o máximo que conseguir, e algo inesperado pode acontecer. O que seria isso? Talvez uma habilidade nova, ou uma fase bônus, ou alguma melhoria a mais nos personagens? Bom, eu coletei cada um desses Dream Squids e sabe o que eu ganhei? Depressão? Eu juro que eu queria estar brincando aqui, mas infelizmente eu não tô. Esse é o único coletável desse modo de jogo e ele não faz absolutamente bosta nenhuma, não importa quantos você pegue. Os desenvolvedores só tacaram 3 em cada sessão de fase para assim ter uma forma de fazer 100%. E os caras ainda foram cruéis de me encherem de expectativas. Friends, no geral, definitivamente é um dos jogos de plataforma já lançados. Poucas fases, os seus personagens terminam do jeito que começaram e quando você vê, já acabou. Isso aqui é pra quem quer zerar um joguinho curto numa tardezinha. E se eu for julgar essa DLC baseado só nisso, deixando de lado os problemas, então... ela não é ruim. Mas de novo, olha o preço. Eu sei que é mais barato que o da Risk, mas por que esse modo de jogo que oferece pagar R$15 nisso quando o jogo base já custa 30? Não dá. Mas beleza, vamos ignorar a reciclagem pesada de conteúdo, o preço e as coisas da DLC anterior que não existem mais e focar no que restou. Bem, uma coisa diferente, porém longe de original, é que agora as fases tocam músicas do segundo e terceiro jogo. São literalmente as mesmas músicas sem nenhuma alteração ou remixagem, eles só tacaram elas aqui mesmo. Mas pelo menos poder ouvir essas músicas de novo é legalzinho. A soundtrack de Half Genie Hero é incrível, mas como são as mesmas fases mais uma vez, é gratificante poder ouvir algo de diferente tocando no fundo. Mermaid Falls usa o tema de floresta do Risk's Revenge, Tasseltown usa o tema de deserto do Pirate's Curse, o castelo do Hypno Baron usa a música Rave in the Grave, também conhecida como a música animada que faz os mortos saírem do chão. E Friends também conta com uma narrativa interessante dos 3 patetas aqui tendo que superar as diferenças entre eles para prosseguir e conseguir salvar a amiga. Sky, Rory e Bolo se odeiam. Eles ficam brigando o tempo todo e isso ressalta a personalidade de cada um deles nos diálogos. Eventualmente eles entendem que é só com trabalho em equipe que vão conseguir resgatar a Shantae, então passam a compreender um ao outro melhor e decidem amadurecer. E pela primeira vez nas vidas esses personagens aqui têm voz. Infelizmente o voice acting do Half Genie Hero é aquela coisa, bem mal passado, então, os momentos em que eles usam as vozes nas linhas de diálogos parecem bem aleatórios. Eventualmente no meio dessas memórias nós temos uma surpreendente aparição da Rory Tops na sua forma humana. Afinal essa é a mente da Shantae, e desde que ela se encontrou com a alma humana da Rory ela passou a ver ela dessa forma aparentemente. Mais um fanservice legal ao jogo anterior. Acho que isso tudo cobre essa DLC. Então vamos só ver como ela termina e ir pra última. Ao chegar no núcleo da mente da Shantae, o trio Parada Dura se depara com a sua versão maligna que se materializou na mente dela através da magia negra e tá tentando tomar o controle de tudo ali. Ela então separa o trio e os 3 são forçados a encontrar o caminho sozinhos, sem a ajuda um do outro. Com isso eu quero dizer que eles são colocados em seções de plataforma especificamente desenvolvidas para cada um. Pera aí, fases novas? Não é o que você tá pensando. É só uma pista de obstáculos feita com um monte de assets roxos genéricos encaixados que nem blocos de montar. Parece que os desenvolvedores abriram um motor gráfico e brincaram de Super Mario Maker. Mas se prepara, porque o que essas seções não têm de apelo visual, elas têm de dificuldade. Isso aqui é diferente de tudo que o Half Genie Hero apresentou até o momento nesse quesito. Até agora o jogo não tinha tido uma sequência de plataforma séria.
Mas aqui eu tiro o chapéu pra eles. Tipo, tá longe de ser a coisa mais desafiadora do mundo, eu ainda acho Shovel Knight mais desafiador que essas fases, e como eu já joguei elas antes umas 3 vezes, eu não tive tanta dificuldade dessa vez. Mas da primeira vez elas te pegam de surpresa. A parte da Sky é um pé no saco, porque requer um time absurdo nas suas ações. E boa sorte nessa parte se tu estiver usando um controle. Mas depois que tu perder uns fios de cabelo, você pode descontar sua raiva na Nega Shantae. Infelizmente o resto do orçamento dessa expansão parece que foi usado nas pistas de obstáculo roxas, então a luta contra ela é literalmente a boss fight final do Pirate Queen's Quest, reciclada. Depois de cancelar o CPF da Nega Shantae, Sky, Bolo e Roddy Tops usam a velha tática da motivação emocional para trazer a Shantae de volta ao normal. Falando pra ela ser forte, que ela consegue, que eles estão do lado dela, e os caralho a 4, o poder da amizade, e no fim isso funciona, porque esse clichê sempre funciona. Shantae volta ao seu estado normal e se prepara para ir atrás da Risk, pois, de novo, tudo isso aconteceu na linha do tempo oficial desse jogo. Assim, os créditos rolam, e depois deles nós podemos dar uma olhada nas telas de vitória. E, mano, é aqui que os malditos Dream Squids fazem alguma diferença. Mas compara a tela de vitória de quando tu completa o jogo normalmente com a de quando tu pega todos os Dream Squids. Olha isso, mano. A imagem que teoricamente é mais difícil de pegar é só uma cópia cagada da outra. Uau! Ok, vamos para a última DLC. Essa aqui saiu em abril de 2018, um mês antes de lançarem a versão suprema de Half Genie Hero. Essa expansão recebeu o nome de Costume Pack. A essa altura do campeonato já era de se esperar que essa não seria nada de grande ou especial em comparação com as outras duas DLCs. E não é mesmo. A ideia do Costume Pack é pegar a Shantae e colocar ela nas mesmas exatas fases de novo, só que agora numa roupinha diferente. Faz isso e vende na Steam por R$15. Mas diferente das outras expansões, essa daqui não adiciona só um modo de jogo novo, mas sim 3. Só que é aquilo, né? Qualidade é sempre melhor que quantidade. Prefiro que seja um modo só, mas com mais esforço colocado nele, do que vários modos pequenos e fraquinhos. E cara, os modos do Costume Pack são os mais simples de todos. Para cada um deles é como se você estivesse jogando Friends to the End de novo, só que sem as fases roxas e com um personagem só. É a mesma progressão linear, mesmo sistema de level up, e os mesmos Dream Squids, que ainda não tem propósito algum, além de mudar a roupa que a Shantae vai estar usando no JPEG de parabéns que aparece quando você zera cada um dos modos, coisa que aliás agora não chega a levar nenhuma hora para ser feito. Mas existe uma diferença crucial entre o Costume Pack e as outras DLCs, essa sendo o fato de que esses modos aqui não são canônicos. As histórias que eles contam não passam de algum tipo de paródia ou reimaginação da aventura principal usando algum conceito super absurdo e aleatório. E eu vou explicar como funcionam cada um deles. Ninja mode! Modo Ninja. Aqui é a história que a Shantae pediu um traje pelo AliExpress, mas aí ela foi taxada, então decide aí cortar a cabeça dos responsáveis. Olá, espectador do futuro. Caso essa piada não tenha envelhecido bem, por favor desconsidere. Muito obrigado. Aqui a Shantae recebe o seu traje e diz que quer ser uma ninja de verdade, então, sei lá, ela sai assassinando todos os bosses da campanha principal na esperança de virar o Sensei Splinter ou alguma coisa assim. Mas vamos falar de coisa boa, que é jogabilidade. Então, aqui a Shantae corre muito rápido, para combinar com a temática de ninja. Seu ataque normal é uma katana e ela pode arremessar shurikens que servem de projétil. Ela também ganha um wall jump, parecido com o do Mega Man X, só que ruim. Existe um movimento que tu usa para passar das seções de plataforma em cada um dos modos do Costume Pack, assim como tinham em cada personagem do Friends. Nesse caso aqui é um teleporte que pode ser usado para qualquer direção. Eu achei ele bem útil e versátil, principalmente nas boss fights, e aposto que esse aqui deve ser o melhor modo de jogo para se fazer uma speedrun, justamente por causa disso. Pode ser um pouquinho difícil prever onde a Shantae vai reaparecer, mas depois você pega o jeito com o tempo. O teleporte mais a mobilidade aumentada fazem desse aqui um modo legalzinho caso você queira alguma coisa para matar o tempo, e curta algo com um ritmo de gameplay mais rápido. E é isso. De resto, mesmas fases, mesmos bosses, mesmas músicas, mesmos inimigos, eu acho que vocês já entenderam, né? Antes de já ir pro próximo, vocês querem ver o plot twist mais maluco de todos? Bom, no final a Shantae acaba descobrindo que a roupa de ninja dela, na verdade, tinha chegado na casa do tio dela, e a que ela estava usando não era um traje de ninja, e sim um traje que ela usava quando era bebê e batia vontade de soltar um barro. Sim, ela tinha um traje só pra isso, o traje ainda cabe no corpo dela, ela não sabia disso e o verde no tecido dela são manchas velhas de bosta.
Nem eu mesmo consigo acreditar que eu acabei de falar essa sequência de palavras. Switch it up. Para explicar como esse modo funciona, eu devo mencionar que a WayForward tem uma outra franquia indie chamada Mighty Switch Force. E Officer Mode propõe ser uma homenagem, ou propaganda, a essa outra franquia, replicando o seu gameplay aqui no Half Genie Hero. É a partir disso que criaram um moveset para Shantae. Curiosamente, esse modo aqui chega a ser o mais simples dentre os 3 do Costume Pack. Shantae não pode tocar na água, não pode se abaixar e não tem nenhum movimento secundário. Seu único ataque é seu canhão laser. Mas em contrapartida, esse aqui é considerado o melhor dentre os 3 modos. A sua arma é muito poderosa quando está no nível 4, massacrando tudo pelo caminho e mandando bosses pro colo do capeta em questão de segundos. Mas o real motivo para esse modo ser o preferido dentre os 3 é a mecânica de blocos tirada direto do Mighty Switch Force. Apertando o botão da habilidade você pode trocar o posicionamento desses blocos e isso é colocado ao máximo nas seções de plataforma, além de ser algo bem diferente que esse modo oferece que não é encontrado em nenhum outro. Dá até para usar esses blocos para arremessar inimigos na tela, vale a pena só pela satisfação. Mas não seja um mongol, pois isso pode acontecer com você também. Tem mais uns detalhes pequenos que valem a pena falar sobre, como as músicas que tocam nas fases terem sido substituídas pela soundtrack do Mighty Switch Force 1 e 2. Para adicionar a homenagem, os corações da Shantae ficam azuis, ela ganha umas voice lines novas, Yummy! Gotcha! Justice served. e os Dream Squids foram substituídos por essas reféns que você tem que salvar. E os designs delas são baseados na Sky, Roddy Tops, Risk, Twitch e Vinegar. Coletar elas ainda não muda nada, mas pelo menos é um esforcinho extra da parte dos desenvolvedores terem desenhado e animado essas sprites novas. Só que isso aqui ainda é Half Genie Hero, o jogo que a esse ponto eu já rejoguei uma cacetada de vezes em cada um dos modos de DLC anteriores. Não importa o quão diferente e legal a mecânica de blocos seja, não é ela que vai mudar totalmente a experiência de passar pelas mesmas fases. Quer brincar com esses blocos? Joga Mighty Switch Force. Ok, então falta falar de mais um modo. Qual que é mesmo? Ah, merda. Beach mode. No vídeo antigo eu tinha dito que o modo praia era o mais medíocre de todos, e falei do quão estressante ele poderia ser para algumas pessoas. Mas assim, isso foi alguns meses e opiniões mudam. Depois de dar mais uma chance pro modo praia, eu rejoguei ele e quer saber de uma coisa? Eu tava certo, o modo é ruim. Juro que tentei gostar do modo praia, mas não dá, cara. Nesse modo a Shantae diz que quer encontrar a praia perfeita e essa é a desculpa da vez pra ela estar revisitando as mesmas fases de novo. Aqui você volta a atacar com seu cabelo, joga umas bolas de praia que ricocheteiam nas paredes, pode se encapsular numa bolha para flutuar por um tempo, o que é bem útil aqui e ali. E um detalhe pequeno, porém até que bacaninha, é que aqui ela nada mais rápido. Mas tá, não é nada disso que torna esse modo conhecido. Não, o que torna esse modo conhecido é o aparente fato de que ele tá se passando no Brasil dos últimos dias, porque tá fazendo um calor tão desgraçado que nem a coitada da Shantae consegue ficar debaixo do sol por 20 segundos sem a pele dela virar baconzitos e ela morrer. Explicando em outras palavras, tem esse medidor em formato de sol aqui embaixo que ele vai crescendo com o tempo. Se ele encher totalmente, a Shantae começa a tomar dano bem rápido e vai de base. Sendo assim, você é obrigado a cada 20 segundos ficar coletando esses frascos de protetor solar. Isso reseta o medidor de sol e te dá tempo até o próximo protetor. Faça isso enquanto rejoga as fases e esse é o modo praia. Eles nem sequer te dão uma barra de vida um pouquinho maior, coisa que teria ajudado. São os mesmos 3 corações dos modos anteriores. Agora, me escutem, isso aqui tá longe de ser a coisa mais difícil que eu já joguei e tá longe de ser a coisa mais difícil do mundo. E eu vou dar um crédito pra eles por terem tentado algo de diferente com esse modo de jogo. Mas diferente não quer dizer que é bom. Essa mecânica de bomba relógio não faz nada além de deixar o jogo frustrante. A experiência de passar por essas fases é a mesma, só que agora com uns ocasionais picos de ansiedade aqui e ali quando o medidor tá cheio e você corre desesperado tentando achar um protetor solar enquanto ouve o bip da morte. Cara, não é divertido, e mesmo que você não veja nenhum problema com essa mecânica, o modo em si ainda é muito medíocre. Sem falar que a implementação disso no jogo não foi boa com as boss fights. Sim, você tem que lutar com eles enquanto pega protetor solar.
Alguns deles não são um problema e chegam até a dropar protetor solar demais. Mas tem outros que simplesmente não dá, cara. Até eles usarem o ataque que solta o protetor solar pra você, é capaz do medidor já ter enchido e você morre por culpa do jogo. Não importa quantas vezes eu jogo o modo praia, eu sempre passo por isso. O boss não dropa o negócio a tempo e eu sou obrigado a morrer e recomeçar a luta. Era frustrante demais, bicho, eu não tinha dado raid nessa franquia desde Shantae de Game Boy Color. Então muito obrigado modo praia. Graças a você, eu me tornei um divorciado alcoólatra. Minha conclusão sobre esse modo é a mesma, não recomendo. Passar por isso tudo pra ganhar o quê? Com o modo praia, ninja e officer, eu concluo o Costume Pack. Mas calma que o vídeo não acabou ainda. Na análise antiga eu tinha deixado um modo de fora, e vi gente confusa perguntando por que eu não falei dele. A resposta é simples, eu já estava passado de Half Genie Hero, tinha jogado vários desses modos um atrás do outro e aquelas fases iguais já tinham me cansado. No fim, como esse modo que ficou faltando não era parte de nenhuma DLC, eu resolvi só ignorar ele. Mas agora eu acho viável falar dele, já que eu tô refazendo o vídeo. Aqui a Shantae diz que quer convidar todos os amigos e inimigos dela para uma festa do pijama, então ela sai por aí para entregar os convites. Deve ser o que o Mario faz quando tem um Mario Kart novo. Olha, pra ser bem sincero, não tem muito o que falar sobre esse modo. Ele funciona igual aos outros modos do Costume Pack. A princípio eu até fiquei muito confuso quando eu descobri que ele não era parte da DLC. James Mode foi adicionado num update gratuito, então você pode jogar ele até mesmo na versão básica de Half Genie Hero. Os diferenciais da vez são que a Shantae agora ataca com travesseiro, e pode jogar esses carneirinhos que ficam pulando. Tá certo. Só que, por algum diabo de motivo, seus ataques acertam os inimigos com a força de um planeta colidindo. Chefes são derrotados em poucos segundos, me lembrando daquele vídeo antigão que você com certeza já deve ter assistido. Travesseiro de prata! Não é fofinho, mas faz qualquer um dormir. Veja como as briguinhas de travesseiro ficam muito mais divertidas. Adivinha quem é? Mais tarde, e eu sei disso porque diferente dos 3 modos anteriores, esse aqui eu realmente me prestei para ler todos os diálogos, a Shantae olha dentro da almofada para descobrir o porquê dela ser tão dura, e era a cabeça da Rory Tops lá dentro o tempo todo. Isso aí me pegou de surpresa. Ah, e você também pode spawnar essa nuvem e flutuar por aí. Mecanicamente isso é igual à bolha do modo praia. E eu gostaria de mandar o meu sincero vai tomar no cu pros level designers que olharam pra isso aqui, se é que algum deles olhou, e achou que seria uma boa ideia manter essas 3 cabeças de gárgula atirando ao mesmo tempo enquanto você sobe uma passagem vertical apertada com um bicho te perseguindo. É literalmente impossível passar dessa parte sem tomar dano, e toda vez que você é acertado, você cai. Já ouvi de gente que desistiu desse modo de tanto morrer nessa parte. Quem quer que seja o responsável por isso, eu vou aparecer na sua casa com um travesseiro de pedra. Adivinha quem é? Uma coisa esquisita é que no começo a Shantae diz que graças ao pijama leve e delicado dela, a defesa dela seria menor. Não me pergunte como um biquíni protege mais que um pijama. Mas acontece que isso é mentira. Você toma a mesma quantidade de dano que nos outros modos, o que eu achei estranho. A última coisa que resta falar desse modo é que... eu já falei que ele é muito fofinho, olha essas animações, olha que bonitinho. Oh. Para os últimos minutos desse vídeo eu quero dar as minhas conclusões finais, e dizer qual das 2 versões de Half Genie Hero você deveria comprar. Uma coisa é certa, com todos esses modos extras, Half Genie Hero agora é teoricamente o maior jogo da franquia inteira. E por mais que as DLCs reusem muita coisa, acho que ter elas fez bem para Half Genie Hero como um todo. Pirate Queen's Quest é de longe a melhor expansão dentre as 3. Muita coisa nele é reusada, mas tem bem mais coisas originais se comparado ao resto das DLCs. O gameplay é ótimo, o Risk é muito divertido de controlar, graças ao sistema de upgrades e às fases que podem ser jogadas na ordem que quiser, coisas que tornam esse modo muito divertido de se revisitar. Friends to the End é legalzinho. É um modo ok para quem quer algo curto e rápido, mas infelizmente ele se livra de muita coisa da DLC anterior e não agrega muito como expansão, usando de uma fórmula super básica e simples. Controlar 3 personagens é legal, mas as fases não são originais, as fases roxas parecem que foram feitas em um dia e o boss final é reciclado.
Já o Costume Pack, esse aqui é só pra quem é fã mesmo. A estrutura que os modos seguem é igual, são as mesmas fases de novo e de novo, nenhum deles é canônico, então acaba que são irrelevantes. Eu não diria pra você evitar, mas eu também não vou dizer pra você pagar 15 conto nele. Se quiser pega, se não tiver interesse nenhum, então esquece. Aliás, eu tive usando os preços da Steam esse tempo todo como referência no vídeo. Deixa eu dar uma olhada no PlayStation e no Switch. Ok, a versão básica de Half Genie Hero no PlayStation 4 custa R$100. Tá, vamos ver quanto custa cada DLC em comparação. Meu Deus do céu. Que porra é essa, WayForward? R$150 por 3 DLCs que reusam praticamente o jogo base inteiro. Isso quer dizer que ao comprar a versão básica mais as 3 DLCs você vai estar pagando R$250. Muito bom, hein? E as versões de Switch estão mais ou menos a mesma coisa. Beleza, eu sei que os preços são diferentes na versão de PC para as versões de console, mas a proporção entre eles ainda é a mesma. Então, independente da plataforma que você estiver usando, a minha recomendação é: compra a versão básica se tu não dá a mínima para as DLCs. Mas caso você se interessou por qualquer uma delas, pegue a versão Suprema. O preço dela é mais ou menos o da versão básica, mais o preço de uma DLC. Então compra a versão Suprema e leve tudo de uma vez. Em resumo, jamais compre as DLCs separadamente. Vejo vocês daqui a alguns dias.